Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre os estaduais e as decisões que teremos na região sudeste, a largada para a grande decisão do Campeonato Mineiro entre Atlético e América nesse sábado, os jogos de volta da semifinal do Campeonato Carioca, Flamengo encarando o Vasco, um Fluminense encarando o Volta Redonda e também teremos os confrontos da semifinal do Campeonato Paulista entre domingo e segunda-feira, Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo. O que esperar dessas grandes decisões? Os favoritos, se é que dá para dizer que temos favoritos? Em alguns confrontos, principalmente do Campeonato Carioca, já tem algo bem encaminhado, até por conta dos jogos de ida que ocorreram no último final de semana, mas em grande parte são clássicos, são jogos totalmente em aberto, mas vou tentar trazer um pouco de quem está um pouquinho acima da régua, do que esperar desses confrontos, dessas decisões. Deixa aqui abaixo também a sua expectativa, o que você está aguardando, quem você acredita que tende a levar melhor nesse final de semana. Início de semana também, Campeonato Paulista tem um dos jogos, uma das decisões ocorrendo na segunda-feira. Fica à vontade também para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Quando você deixa o like, isso faz com que o vídeo ganhe relevância e possa alcançar mais pessoas. E também quando você se inscreve, faz com que eu traga ainda mais conteúdos como esse por aqui. A gente está próximo de alcançar os 5.000 inscritos aqui no YouTube. Bora lá! Abrindo já para falar sobre a grande decisão do Campeonato Mineiro. Teremos nesse sábado, e outra observação, tá? Tem um QR Code aqui acima, se você quiser colaborar e puder colaborar de uma forma financeira também, fique à vontade. Mas bora lá. Falando sobre a grande decisão do Campeonato Mineiro, o clássico mineiro entre Atlético e América. O América que vive um jejum sem títulos estaduais desde 2016, quando teve o mesmo roteiro nas decisões do estadual. Eliminou o Cruzeiro, assim como fez agora em 2025 na semifinal, e na grande decisão passou pelo Atlético, e tem agora uma condição diferente. O América que, diferente de 2016, joga a partida de volta como mandante pela melhor campanha que teve na fase anterior. Então, se tem aqui realidades diferentes, apesar de ser um clássico, um Atlético com grande poder de investimento, com peças individuais com mais qualidade, ou em teoria com mais qualidade do que a do América, por esse fator de orçamento, por esse fator de investimento, e um América muito escorado em jovens apostas da própria base, de outras equipes também, peças que chegam por empréstimo ao América em 2025, como é o caso do Figueiredo, como é o caso do Cauã Barros, dois jogadores que pertencem ao Vasco e compõem esse grupo do América, como é o caso do Matheus Mendes também, mas que não deve estar nessa grande decisão. O goleiro do América deve ser o Jori para esses dois confrontos, até por questão da multa que o América teria que pagar nas duas partidas. Olhando para a primeira fase, dá para dizer que o que se criou de expectativa para as duas equipes talvez foi atingida. Para o América sim foi atingido, o América teve um bom aproveitamento, não perdeu nenhum clássico na primeira fase. Além de ter eliminado o Cruzeiro na semifinal, o América empatou contra o Atlético, empatou contra o Cruzeiro na primeira fase do Campeonato Mineiro, tendo o Fabinho como um dos principais personagens. E do outro lado se teve um Atlético que, talvez pelo fator pré-temporada, um Atlético que oscilou um pouco mais do que era esperado. Em teoria, até teve um pouco da sua classificação à semifinal ameaçada, mas que na condição concreta o Atlético conseguiu passar a grande decisão. Mas o grande ponto aqui é um Atlético com muitas forças individuais e um América que vai buscar muito nesse fator juventude, nesse fator intensidade, traduzir isso a campo. Um América que tanto nos jogos contra o Atlético como nos jogos contra o Cruzeiro apostou muito numa marcação alta e nesse fator de intensidade para conseguir bons resultados nos clássicos. Aqui, favoritismo do Atlético. Um América que não seria uma grande surpresa também se o América conquistasse esse título do Campeonato Mineiro, mas tem um Atlético pelo fator de investimento com um favoritismo com um degrau acima. Depois, além desse jogo do Atlético e do América, eu vou falar também onde você vai poder acompanhar aos outros jogos com imagem, tá? Onde você vai poder assistir as outras partidas. Bora pular para outro campeonato estadual, falando sobre o Campeonato Carioca.
Tivemos os jogos de ida no último final de semana. O Vasco perdeu para o Flamengo por 1-0 e tivemos a goleada do Fluminense por 4-0 diante do Volta Redonda. Eu imaginava que o Volta Redonda iria fazer mais frente ao Fluminense, terminou que não foi o que aconteceu. É um Fluminense que tende a ter um jogo protocolar nessa partida da volta, mesmo jogando fora de casa, assim, tem uma vantagem muito grande, é praticamente impossível uma condição do Volta Redonda, que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025, né, que tem um planejamento, uma projeção maior do que se teve em 2024, mas acredito que chegou ao teto, alcançando a semifinal do Campeonato Carioca. O Fluminense deve chegar à grande decisão. E o outro jogo é o clássico entre Flamengo e Vasco, acontecendo no Maracanã, nesse sábado, com favoritismo alto do Flamengo. Mesmo se a gente imaginasse um confronto zerado, aqui uma partida de ida que não ocorresse nenhum gol ou que terminasse empatada, aqui a gente tem, apesar de ser um clássico, um favoritismo alto para o Flamengo por tudo que é a projeção para a temporada, por tudo que é o planejamento, a diferença de planejamento entre as duas equipes, por tudo que o Vasco não conseguiu desempenhar também na primeira fase do Campeonato Carioca, só conseguiu a classificação na última rodada e por muito pouco não ia à semifinal do Campeonato Estadual. Aqui a gente tem um Flamengo, apesar de ser um clássico, não gosto muito de utilizar a palavra favoritismo em clássico, não sei vocês, mas aqui eu entendo que existe um favoritismo para o Flamengo nesse confronto de sábado. E a outra semifinal, né, que a gente tem é do Campeonato Paulista. No domingo tem Corinthians e Santos, na segunda-feira tem Palmeiras e São Paulo, o confronto do Corinthians acontecendo na Neoquímica Arena pela melhor campanha que teve na primeira fase, e é justamente sobre isso que eu quero tocar. Sim, Corinthians teve uma grande primeira fase de Campeonato Paulista, apesar de alguma oscilação em clássico, mas é um Corinthians que pelos últimos desempenhos, pelos últimos resultados, principalmente pelo impacto da derrota que teve diante do Barcelona pela pré-Libertadores, você tem um Corinthians que gera uma grande desconfiança e um Santos que vem conseguindo apresentar uma evolução. Aqui eu vejo um favoritismo leve, talvez nem a palavra favoritismo possa ser usada, talvez um degrau acima para o Corinthians, pelo fator mando de campo, pelo fator histórico recente, mas se tem esse período, esse processo de evolução do Santos que tem que ser levado em conta. Em aberto, totalmente em aberto esse confronto daqui, apesar de um degrau acima para o Corinthians. E aqui o outro confronto é no Allianz Parque na segunda-feira, jogo único, tá? Semifinal do Campeonato Paulista, assim como os confrontos de quartas são de confrontos únicos. Palmeiras e São Paulo acontecendo 21h30 no Allianz. Aqui, nenhuma das duas equipes conseguiu convencer tanto na primeira fase. Um Palmeiras que teve até a classificação para a segunda fase do Paulista ameaçado, mas conseguiu, e é um Palmeiras que vem em uma crescente, e um São Paulo que oscilou também, foi muito distante de ter convencido também na primeira fase do estadual, e que ainda não apresenta um processo de evolução. Aqui eu também classifico como a equipe mandante pelo fator casa, mas também por esse processo de amadurecimento em 2025, nas últimas semanas, um Palmeiras um degrau acima. Deixa a sua expectativa, deixa o like também, se inscreve no canal e bora falar sobre transmissões, aonde você vai poder acompanhar essas partidas com imagem. O confronto mineiro você vai poder acompanhar, se você está em Minas, pela Globo, TV aberta. Se você não está em Minas, você vai poder acompanhar pelo Premiere, apenas TV fechada. Os confrontos do Campeonato Carioca, teremos Fluminense pela Gold, no YouTube, aberto e gratuito, Band e Premiere. Flamengo e Vasco teremos pela Globo alguns estados, não todos, TV aberta em alguns estados, Sport TV e Premiere. Os jogos do Campeonato Paulista, vou até abrir aqui para não passar informação errada. Campeonato Paulista tem Corinthians e Santos com transmissão da Record, Cazé TV, Max, Nosso Futebol, Wallplay e Zapping, e Palmeiras e São Paulo, Record, Cazé TV, Max, Nosso Futebol, Wallplay e Zapping. Então tá aqui os pontos de transmissão para todos esses jogos das grandes decisões da região sudeste. Fica ligado aqui no canal porque teremos
também para algumas decisões dos campeonatos dos estaduais pelo Nordeste. Então tem agora nesse final de semana semifinal do campeonato pernambucano, temos também a grande decisão do campeonato alagoano, tem semifinal do baiano, enfim, tem muito futebol nesse final de semana, tem muitas decisões nesse final de semana. Eu vou ficando por aqui, deixa o like, deixa o seu palpite, quem você acredita que tende a levar a melhor nessas decisões do Sudeste. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.